Olá! O domínio da análise sintática pressupõe que você já passou por duas outras fases anteriores. Quais são elas? A fonética, na qual você entendeu como os fonemas se processam, como se constrói uma sílaba, como se reconhece uma sílaba tônica, como se reconhece uma sílaba átona, o que é um monossílabo tônico, um monossílabo átono, o que é uma palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona. Ou seja, você passou por essa fase e chegou ao segundo momento no seu estudo de gramática. É quando você começa a estudar a morfologia da língua portuguesa. E o que é, professor, a morfologia? É o momento em que você consegue reconhecer dentro de uma frase o que é um artigo, o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um pronome, o que é um numeral, o que é uma preposição, o que é uma conjunção, o que é um advérbio, o que é uma interjeição. E quando você constrói uma frase, quando você está escrevendo, você já sabe posicionar cada uma dessas palavras no seu lugar correto. Por exemplo, o substantivo desempenha sempre determinados papéis. Ou ele vai ser o núcleo do sujeito, ou o núcleo de um complemento nominal, ou o núcleo de um objeto direto, de um objeto indireto, de um aposto, ok? Quando você sabe reconhecer o papel de um advérbio, você já sabe que o advérbio sempre estará posteriormente colocado ao verbo, depois do verbo, colocado posteriormente após o verbo, ou então ele será colocado anteriormente ao verbo, ok? De maneira que ele seja isolado por vírgulas para que a oração tenha sentido. Quando você chega nesse ponto, você já está na análise sintática. Aquela análise que você faz sintaticamente, ou seja, você coloca cada palavra no seu lugar correto dentro de uma oração para que esta oração tenha sentido. E quando esta oração começa a ter sentido, a pessoa que lê o texto que você escreveu entende que você compreende de fato os mecanismos necessários para a construção de uma oração. E não só de uma oração, de um período, de um parágrafo, de uma redação inteira, de um livro e assim sucessivamente. Quando você é solicitado a escrever um relatório no seu trabalho, uma ata, quando você participa de uma reunião condominial ou uma reunião da empresa na qual você trabalha, você percebe que escrever é um dos atos mais complexos e ao mesmo tempo mais interessantes que existem. Por quê? Porque é um momento em que você pega toda a gama de conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida inteira e consegue expressar num papel. Eu gostaria de fazer um convite a você. Participe do nosso curso de fonética, de morfologia e de sintaxe da língua portuguesa no site jurisperitosescolaonline.com.br. E eu tenho certeza que você sairá de lá muito, mas muito melhor do que quando você entrou. Espero você por lá. Obrigado.